Olá, meu nome é André, eu vou ser o professor de Relações Internacionais de vocês, especialmente da disciplina de Teoria de Relações Internacionais, que é essa disciplina introdutória do curso de Relações Internacionais, do curso de Ciência Política ou mesmo do curso de Direito, tal como vocês vão mesmo levar em consideração. Muito bem, o meu nome é André Frota, então, eu sou geógrafo de formação, a minha graduação foi feita na Universidade Federal do Paraná, a minha especialização também foi feita na Universidade Federal do Paraná, na área de análise socioambiental. Eu tenho mestrado em ciência política com ênfase em relações internacionais. A linha de pesquisa que eu procurei me desenvolver durante o meu mestrado foi especialmente a política externa brasileira, no que diz respeito às posições que o Brasil estabelece no Conselho de Segurança das Nações Unidas, que é um órgão que nós vamos ver durante o curso, é um órgão extremamente importante que tem um alto grau de influência nas relações internacionais. Além disso, eu também tive uma experiência prática com relação a uma consultoria socioambiental que eu trabalhei, a Confal, uma consultoria que eu trabalhei durante mais ou menos 6 anos, produzindo relatórios de impacto ambiental, auditorias ambientais, estudos de impacto, e eu pretendo também desenvolver artigos específicos e linhas de pesquisa específicas, procurando conectar tanto o meio ambiente, quanto relações internacionais, quanto a política externa brasileira. Então, num certo sentido, a minha formação ela procura complementar essas múltiplas áreas, meio ambiente, relações internacionais e também política externa brasileira. Bom, agora então nós vamos fazer uma apresentação da nossa ementa, o que eu pretendo desenvolver nessa disciplina introdutória de Teoria de Relações Internacionais, que é esse primeiro contato que vocês vão ter com a disciplina de Relações Internacionais em geral. Ela tem múltiplas divisões, ela tem uma área de integração regional, ela tem uma área específica de História Moderna, uma área de História Contemporânea, ela tem a área propriamente de Teoria, que é essa base fundamental de todo o curso de Relações Internacionais, mas também estabelece conexão e um diálogo direto com a ciência política, com o direito internacional, com a economia política. Nesse sentido, então, que as relações internacionais em geral e a teoria de relações internacionais em particular é uma área bastante interdisciplinar. Tá? Eu vou procurar apresentar para vocês meu objetivo geral com essa disciplina e também demonstrar para vocês algumas metodologias específicas de apresentação da disciplina. Eu quero demonstrar aqui no slide, então, o nosso objetivo, nosso primeiro objetivo com essa disciplina. Vamos ao slide? Bom, o objetivo, então, do curso em geral, tal como eu procurei descrever aqui, diz basicamente o seguinte: apresentar os atores das relações internacionais, então nosso primeiro objetivo, as escolas de interpretação, nosso primeiro objetivo também, e os temas centrais da disciplina também fazendo parte desse primeiro grande objetivo, que é, então, justamente apresentar atores das relações internacionais, escolas de interpretação das relações internacionais e os temas centrais da disciplina também de Relações Internacionais. Então, esse é o objetivo do curso em geral. Tá? Fixem esse objetivo, esse é o nosso ponto de partida e esse também vai ser o nosso ponto de chegada. Muito bem. Observando, então, as metodologias de apresentação da disciplina, eu tenho essencialmente 3 possibilidades de apresentar a disciplina de Relações Internacionais, especialmente esse tópico chamado Teoria de Relações Internacionais. A gente tem uma primeira forma de apresentação da disciplina, que pode ser apresentada, ela é historicamente apresentada, a partir da história mundial. Quais seriam então as relações que são estabelecidas entre a história mundial, a história moderna, a história antiga, a história contemporânea e o pensamento em relações internacionais? Como é que os autores interpretaram a história, não só do ponto de vista do seu contexto doméstico, mas também do ponto de vista do seu contexto externo, do seu contexto internacional. Então, uma metodologia de apresentação da disciplina, ela está centrada na noção histórica, na periodização histórica. Tá? Então, essa é uma possibilidade. Muito bem, existe uma segunda possibilidade, que eu vou apresentar no slide com vocês. Vamos a ele? Essa segunda possibilidade, então, ela está mais centrada na teoria de relações internacionais. Muito bem. Qual seria, então, a abordagem central, metodológica, dessa especificidade com relação à exposição da disciplina de relações internacionais centrada nas teorias de relações internacionais? Ao contrário, portanto, então, da história, essa metodologia de exposição ela vai estar mais centrada em apresentar as teorias como se fossem corpos independentes, como se eles fossem corpos relativamente autônomos de interpretação da história das relações internacionais, da economia política internacional, das relações políticas em geral.
Muito bem, então essa é uma segunda possibilidade de apresentação que ela está centrada mais em escolas de interpretação e como que essas escolas de interpretação passaram a compreender os fenômenos das relações internacionais. Muito bem, nós temos também agora uma terceira possibilidade de interpretação, uma terceira possibilidade de apresentação da disciplina de relações internacionais, que ela está centrada muito mais em atores e temas. O que seria então essa possibilidade centrada em atores e temas? Ela diz respeito justamente a nós procurarmos identificar, procurarmos analisar, procurarmos enfrentar problemas relacionados às próprias relações internacionais e interpretar isso a partir de uma perspectiva teórica. Ou seja, essa metodologia, essa última metodologia, ela está centrada justamente então a partir dos problemas que são apresentados, dos fenômenos que são apresentados e como é que nós podemos interpretar eles, como é que nós podemos propor soluções para eles, como é que nós podemos então analisá-los em geral. Muito bem, essas três principais metodologias de exposição da disciplina, vocês vão ver elas estão representadas também por manuais específicos. Essa vai ser então a nossa metodologia inicial de apresentação da disciplina. Porém, eu vou procurar complementar isso, eu vou procurar correlacionar isso com as teorias de relações internacionais, procurando apresentar teorias e aplicar aí sim a partir de temas. A referência complementar, ela está centrada na obra do Nizar Mezari, chamada Teoria de Relações Internacionais. Essa obra ela está um pouco mais relacionada à metodologia de exposição teórica das relações internacionais. O Nizar Mezari é um professor da PUC do Rio de Janeiro. Ele é um professor bastante importante também, produz bastante no que diz respeito à teoria de relações internacionais, a um pensamento um pouco mais abstrato, a um pensamento um pouco mais centrado nas escolas de interpretação das relações internacionais. Então essa é a nossa segunda referência importante, complementar. Eu recomendo que vocês procurem ter acesso aos artigos produzidos pelo Nizar Mezari. Ele vai ser uma referência bastante importante na nossa disciplina. Muito bem, a nossa referência complementar, ela está separada em dois principais textos, dois principais livros. Muito bem, o primeiro livro do Joseph Sombra Saraiva, que é um professor de História das Relações Internacionais da Universidade de Brasília. Ele tem um pensamento já próprio, um pensamento já elaborado no que diz respeito à história das relações internacionais. Nós vamos identificar, tal como vou procurar demonstrar para vocês ao longo da disciplina, nós vamos identificar uma história específica das relações internacionais. Essa história específica das relações internacionais, ela está mais centrada, então, não no contexto doméstico, tal como muitas vezes nós tivemos a história no nosso ensino médio, no nosso ensino fundamental, mas a história das relações internacionais, ela tem um foco específico, um objeto específico, e ela também tem autores específicos que procuraram se especializar e procuraram apresentar formas de interpretação dessa história das relações internacionais. O José Flávio Sombra Saraiva é um desses autores, um autor muito importante também para nossos estudos nessa disciplina. E aí nós temos também, então, um último autor aqui que eu procuro apresentar para vocês, que é o Eric Hobsbawm. Ele tem uma série de livros de história, ele não vai falar em história das relações internacionais propriamente, mas ele vai procurar periodizar a história contemporânea em múltiplas eras, e essa periodização é muito importante e ela também é uma referência central para a nossa disciplina. Bom, vamos lá então à nossa organização especificamente da aula agora. Muito bem, essa aula, como é a primeira aula de teoria de relações internacionais do curso em geral, ela tem então esse objetivo inicial, o objetivo introdutório de procurar apresentar a vocês a disciplina, procurar introduzir vocês quase como de uma forma didática a qual seria então a trama das relações internacionais, qual é o jogo pelo qual as relações internacionais estão postas, de que maneira, quem são os autores dessa trama, quem são os protagonistas desse jogo, quem são os antagonistas desse jogo, quais são as disciplinas, quais são as formas de interpretação desse jogo, qual é o palco no qual esse jogo está estabelecido. Então, tal como o slide aqui procura demonstrar, eu procurei aqui apenas apontar alguns tópicos centrais, alguns conceitos centrais que representam, que fazem parte então dessa trama geral, desse jogo geral das relações internacionais. Então a gente tem, então, em primeiro lugar, atores. Quais seriam os atores das relações internacionais? Será que nós podemos afirmar que os Estados nacionais são os principais atores das relações internacionais? Será que nós podemos afirmar que as cidades são atores das relações internacionais? Será que nós podemos afirmar que os indivíduos, sim, esses têm poder de influência, conseguem interferir nas relações internacionais em geral ou não? Ou eles apenas são vítimas desse jogo maior centrado em atores centrais, por exemplo, focado nos Estados?
Então nós temos até um debate relacionado a quem são os atores das relações internacionais, de que maneira que eles influenciam, qual é o grau de influência, quais são suas limitações no que diz respeito às relações internacionais. Nesse ponto, então, a trama ela tem já um problema de cara, ela tem já uma hipótese de cara, ela tem já um grande questionamento feito pelos internacionalistas nos dias de hoje sobre quem são os atores das relações internacionais. Muito bem, a gente tem também um outro tópico central dentro desse jogo geral, dentro dessa trama geral, que seriam temas. Quais são os temas mais sensíveis para as relações internacionais? Quais são os temas que são realmente importantes de serem estudados? Quais são aqueles temas que aparecem na agenda das relações internacionais? Nós vamos identificar, sim, uma agenda produzida pelos Estados nacionais, nós vamos identificar, sim, uma agenda produzida pelas cidades nas relações internacionais, nós vamos identificar, sim, temas relacionados, por exemplo, à segurança internacional, como é o caso, por exemplo, de guerras específicas, Guerra do Golfo, intervenção americana no Iraque, guerra no Afeganistão, 11 de setembro, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Existe um conjunto de temas muito amplos que influenciam e influenciaram toda a cultura ocidental, não só a cultura ocidental, mas também a cultura oriental, o sistema em geral como um todo. Portanto, nós temos temas gerais dessa disciplina, esses temas são muito importantes, nós vamos procurar aplicar, então, o tempo inteiro se relacionando com esses temas. Muito bem, nós teríamos então também dois outros tópicos centrais que eu apontei aqui no slide, tanto da história quanto da teoria, mas nós podemos também incluir mais, nós podemos incluir também a economia, nós podemos incluir também a própria geografia, especialmente no que diz respeito à geopolítica, um conhecimento, uma área do conhecimento extremamente importante e que estabelece um alto diálogo com as relações internacionais. Nós temos também a ciência política, especialmente centrada no contexto doméstico, nos pressupostos, no processo decisório da política externa dos Estados. Então nós temos um conjunto de disciplinas que está relacionado e que também procura estabelecer pontos entre essa trama, dentro desse jogo geral das relações internacionais. Muito bem, agora especificamente nessa aula, a gente tem três principais objetivos específicos. Eu vou procurar apresentar para vocês, tal como o slide aqui procura demonstrar. Vamos ao slide? Muito bem. A gente tem então um primeiro objetivo da aula, seria então, portanto, procurar contextualizar a origem dos estudos de relações internacionais. E qual seria então essa gênese? Qual seria então esse momento inicial? Em que momento que os intelectuais, os autores, os diplomatas, não só os diplomatas, mas os acadêmicos, os aristocratas, os políticos em geral, em que momento então que se inicia esses estudos de relações internacionais? Muito bem. Um segundo então objetivo específico da aula está mais relacionado então a uma instrumentalização. E eu procuro aí sim instrumentalizar vocês com esses conceitos gerais da disciplina, bem como com sua forma de organização desses conceitos gerais e de que maneira que esses conceitos gerais vão permitir sim a nosso engajamento, nossa compreensão das relações internacionais de uma maneira um pouco mais instrumentalizada, de uma maneira um pouco mais aplicada. E aí nós temos então um terceiro objetivo da aula, que seria justamente, eu vou procurar fazer uma aplicação do conceito de anarquia. Nós vamos observar que o conceito de anarquia é um conceito extremamente importante na teoria de relações internacionais. Esse é o conceito que vai diferenciar a teoria de relações internacionais das demais ciências. É um conceito extremamente importante, é um conceito que tem múltiplas interpretações, é um conceito que nós precisamos necessariamente, ao serem introduzidos à disciplina de relações internacionais, a teoria de relações internacionais, nós precisamos sim entender o que é anarquia, entender qual que é a sua influência no jogo, nessa trama que é as relações internacionais. Bom, vamos então à contextualização dessa aula. Muito bem, eu procuro então nessa aula iniciar uma contextualização, uma apresentação especialmente histórica no que diz respeito a como que as relações internacionais elas foram pensadas no seu início, na sua gênese. Não que elas tenham iniciado com o pensamento, com os intelectuais, com os acadêmicos, com os diplomatas, não. De que maneira que sim, as relações internacionais elas iniciam logo na história antiga, quando que elas têm início, quando que elas têm uma origem geral, que nós podemos afirmar, e quando que iniciam então os estudos. Qual a diferença então entre a origem material das relações internacionais
e a origem dos estudos de relações internacionais. Qual é a diferença entre essas duas origens gerais? Muito bem, quando nós observamos essa primeira origem das relações internacionais em geral, nós podemos afirmar sim que a origem das relações internacionais ela se confunde com a própria origem das próprias sociedades, das próprias organizações sociais, na medida em que essas organizações sociais, essas populações, essas sociedades, essas cidades, esses agrupamentos humanos, eles passam a interagir com outros agrupamentos humanos que são diferentes, que são distintos, que têm organizações políticas também distintas. Na medida em que existem dois tipos de organizações políticas separadas, que interagem entre si, estabelecem relações, seja relações de cooperação, seja relações de conflito, seja qual tipo de relações que eles estabelecem, mas que existem duas organizações políticas com centros diferenciados, com centros de poder diferenciados, nós podemos afirmar sim que as relações internacionais passam a existir nesse momento. Na medida em que existe algum representante, algum, por exemplo, diplomata, algum chefe de Estado, em que vai interagir com outro chefe de Estado, mesmo numa perspectiva um pouco mais primitiva, tanto quanto numa perspectiva um pouco mais contemporânea, nós podemos afirmar sim que é nesse momento em que as relações internacionais estão acontecendo, quando existem dois centros de poder com organizações centralizadas, porém distintas, porém independentes, é nesse momento que a origem material das relações internacionais começa a acontecer. E é esse ponto que vai nos levar, lá na frente, a entender o conceito de anarquia, que é o conceito que eu vou procurar apresentar no final da aula. Muito bem. Agora, qual seria, então, não apenas a gênese material das relações internacionais, mas a gênese intelectual dela? Em que momento em que passa a existir um pensamento sobre relações internacionais? Não necessariamente um pensamento sistematizado numa disciplina acadêmica, tal como nós estamos estruturando ele aqui. Mas em que momento em que surge esse pensamento geral, esse saber sobre as relações internacionais, esse saber político ou mesmo esse saber geopolítico? Vamos observar aqui no slide? Bom, muito bem. A primeira observação é dada então por esse diplomata francês, Alain Rouquet, que é o diplomata que vai fazer algumas observações. Nas observações iniciais dadas por esse diplomata, ele vai afirmar assim que esse primeiro momento de formação das relações internacionais, especialmente esse primeiro momento intelectual, esse primeiro momento analítico, ainda que bastante incipiente de interpretação das relações internacionais, ele surge predominantemente na figura desse representante de um Estado que vai passar a se comunicar, que vai passar a estabelecer relações com outro Estado. Né? Seja de que maneira que isso vai acontecer, seja do ponto de vista das cidades-estado na Grécia Antiga, seja do ponto de vista dos Estados, sim, modernos na própria história moderna, ou seja do ponto de vista dos próprios Estados nacionais na história contemporânea das relações internacionais. Então nós vamos identificar esse momento de gênese intelectual da disciplina, esse momento de gênese da interpretação sobre as relações internacionais, no momento em que esses indivíduos-chave, esses atores-chave das relações internacionais, que são em geral representantes dos Estados nacionais, eles vão procurar estabelecer relações uns com os outros, e são nessas interações que começa a surgir um pensamento que nós podemos identificar como um pensamento estratégico, um pensamento que reflete justamente as preocupações desses diplomatas, desses representantes, com quais são as decisões que os chefes de Estado, quais são as decisões que essas lideranças políticas devem tomar no que diz respeito ao cenário que eles estão interagindo. Que tipo de decisão, que tipo de atuação, que tipo de performance, como posicionar os pontos no tabuleiro das relações internacionais. Então é nesse momento que surge sim esse pensamento estratégico, esse pensamento geopolítico. É possível afirmar com toda clareza que a geopolítica, na forma como ela foi estruturada, na gênese da sua formação intelectual, ela se confunde com a própria gênese das relações internacionais como um pensamento estratégico, com um pensamento extremamente militarizado, com um pensamento político, estratégico, militar. Muito bem, eu selecionei no nosso slide aqui duas outras observações ainda nesse contexto de apresentação geral da própria origem intelectual da própria disciplina de relações internacionais. Muito bem. Nós temos então aqui, tal como apresentei, essa fase que a gente pode considerar então como uma fase difusa da produção das relações internacionais. O que significa ser uma fase difusa
de produção nas relações internacionais. Significa que essa fase ela não está centrada, ela não está centralizada, ela não está monopolizada por uma disciplina acadêmica específica, ela não está monopolizada por uma cadeira específica no qual são ofertados cursos de relações internacionais. Muito pelo contrário, né? Essa fase difusa representa então esse momento geral, esse momento dispersivo de produção do conhecimento, em que existem alguns pontos, alguns livros que são produzidos, alguns atores e que também passam a ser autores-chave nas relações internacionais, esses diplomatas que começam a organizar o pensamento, começam a escrever cartas muitas vezes para os seus chefes de Estado, começam a recomendar decisões para que esses chefes de Estado procurem se posicionar, de que maneira que eles vão sim se posicionar, por exemplo, com as suas tropas. Então há uma interação extremamente próxima, extremamente íntima entre diplomacia e militares, entre diplomacia e guerra, entre paz e guerra, entre cooperação e conflito. Esse jogo, esse paradoxo central, essa dicotomia especial entre essas duas dimensões das relações internacionais, a guerra ou a paz, essa dicotomia inicial, esse problema inicial pelo qual a disciplina, em seguida, de uma maneira organizada, vai passar a se estruturar. Então nós temos nesse primeiro momento essa gênese intelectual da disciplina a partir de uma perspectiva difusa, a partir de uma perspectiva centrada nos diplomatas, centrada nos militares, centrada, sim, nesses atores que vão se relacionar e interagir, predominantemente preocupados com a guerra ou com a paz, predominantemente preocupados com decisões estratégicas sobre como posicionar os seus principais peças no tabuleiro das relações internacionais. Muito bem, qual seria então agora, e é isso que o próximo slide vai procurar apresentar, qual seria então agora a gênese brasileira das relações internacionais? Muito bem. Quando nós observamos então aqui a origem dos estudos no próprio território brasileiro, no próprio caso nos estudos no Brasil, nós temos uma gênese centrada, aí sim, o que nós podemos afirmar, no Instituto Rio Branco, que ele foi formado em 1945. Muito bem. Aqui eu queria fazer algumas observações sobre o Instituto Rio Branco e sobre também a forma como a diplomacia brasileira ela passou, num certo sentido, a ser protagonista no que diz respeito então, a procurar iniciar uma institucionalização, uma academização das relações internacionais como uma disciplina, centrado predominantemente na forma como o Instituto Rio Branco, que é esse órgão do próprio Estado brasileiro, que treina os diplomatas brasileiros, e que hoje tem a sua sede em Brasília. Como é que esse órgão inicial, ele representou essa fase de centralização, ainda que uma centralização bastante incipiente, dos estudos de relações internacionais. Esse órgão, chamado Instituto Rio Branco, criado em 1945, justamente ele tem esse papel de auxiliar esses diplomatas a tomar suas decisões, a produzir política externa, especialmente a produzir política externa brasileira. O que significa, então, o Instituto Rio Branco para a diplomacia brasileira e também para a disciplina de relações internacionais em geral? Significa esse primeiro esforço de centralização, de profissionalização, de organização da disciplina, de organização também política dos próprios diplomatas, que vão passar eles mesmos a interagir uns com os outros, a produzir conhecimento, a produzir saber, a procurar estabelecer artigos próprios, ainda que bastante centrados, um pouco restritos também ao próprio campo dos próprios diplomatas. Isso até é uma crítica que nós vamos ver nos dias de hoje. É uma tentativa progressiva e uma necessidade também progressiva da sociedade brasileira de procurar disseminar em maior medida esses conhecimentos, procurar abrir essa caixa preta que durante um tempo o Itamaraty representou dentro dos estudos de relações internacionais. Obviamente que não havia, sim, uma intenção negativa, uma intenção de ocultar esse conhecimento da sociedade brasileira, obviamente que isso não. A questão é que havia um interesse muito baixo da população em geral, dos cursos em geral, um interesse muito baixo da população em geral mesmo, com relação ao próprio estudo das relações internacionais. Então isso ficou praticamente monopolizado por um instituto chamado Instituto Rio Branco, e isso fez com que também os próprios diplomatas, por um lado, passassem a serem esses intelectuais por excelência da política externa, por excelência das relações internacionais em geral, no caso do Estado brasileiro,
no caso do território brasileiro. Bom, muito bem. Quando nós observamos, então, essa gênese mais centrada nessa academia diplomática, que é o Instituto Rio Branco, nós temos também quase como um reflexo institucional dessa centralização, que é o que a gente vai chamar de um espírito de corpo. O que seria um espírito de corpo, que é um conceito extremamente importante quando nós pensamos esse momento inicial de formação do Instituto Rio Branco? Esse espírito de corpo, ele tem muito a ver com a forma como esses diplomatas passaram a se estruturar institucionalmente e passaram a estabelecer relações e passaram a se comportar também de uma maneira predominantemente institucional. O que significa isso? Significa que esses diplomatas, eles passam a se comportar de uma maneira quase que homogênea, esses diplomatas passam a se comportar de uma maneira altamente centralizada, de uma maneira altamente profissional também, na forma como eles estabelecem as suas relações com os demais estados e na forma também como eles produzem o conhecimento em relações internacionais. Então, esse espírito de corpo é justamente a face externa da instituição que é o Instituto Rio Branco e depois também que passa a influenciar o próprio Ministério das Relações Exteriores. É nesse sentido, então, que o Instituto Rio Branco, associado ao Ministério das Relações Exteriores, esses dois órgãos, eles passam sim a ser os dois principais institutos, os dois principais órgãos políticos de produção do conhecimento, no caso do Instituto Rio Branco, e também de execução da política externa, no caso do Ministério das Relações Exteriores. Obviamente, ambos subordinados ao presidente da República, que é o chefe de Estado, mas, porém, extremamente podendo influenciar as relações, no caso brasileiro, as relações estabelecidas pela política externa. Muito bem. Qual seria, então, essa terceira observação introdutória dentro aqui da contextualização na gênese da disciplina? Vamos ao slide? Muito bem. Ao nós observarmos, então, essa gênese geral da disciplina de Relações Internacionais, não só no que diz respeito à sua fase um pouco mais difusa, mas também no que diz respeito à sua fase um pouco mais centralizada, no caso brasileiro, na própria figura do Instituto Rio Branco, a gente tem uma certa delimitação do campo. E qual seria o campo de estudos, então, das relações internacionais? O que diferencia as relações internacionais dos demais áreas do conhecimento? Qual foi a primeira universidade civil, então, criada, essa sim, para estudar relações internacionais? Muito bem. Aqui é importante fazer uma observação contextual introdutória no que diz respeito a diferenciar a disciplina de Relações Internacionais na forma como não só o Instituto Rio Branco passou a produzir, mas também como as academias brasileiras passaram a produzir, no caso a primeira academia brasileira a estruturar esses estudos, com exceção do Instituto Rio Branco, vai ser a Universidade Nacional de Brasília, na década de 70. É nesse momento, então, em que há uma disciplinização, há uma academização dos estudos de relações internacionais, no que diz respeito a formar um curso superior de Relações Internacionais. Isso vai acontecer na Universidade Nacional de Brasília, na década de 70. Agora, em que medida que nós podemos afirmar que há uma diferenciação entre o campo de estudos das relações internacionais em geral, o campo de estudos da ciência política, o campo de estudos do direito, o campo de estudos da economia? Qual é a diferença? Qual é a especificidade das relações internacionais, da teoria de relações internacionais, quando comparada a essas outras dimensões, a esses outros campos de estudos que são interrelacionados, porém têm uma especificidade, têm um objeto, têm uma ênfase específica própria. Quando nós observamos, então, esses campos relativamente autônomos, porém interrelacionados, nós observamos, por exemplo, no caso da ciência política, uma área um pouco mais centrada e que tem uma ênfase mais voltada para o âmbito doméstico, para as relações tal como elas ocorrem no interior de um Estado nacional. Por exemplo, nós temos uma ênfase em estudos legislativos, nós temos a ênfase nas interações entre o executivo e o legislativo dentro do território nacional, nós temos uma ênfase com relação à interação entre a sociedade brasileira, a cultura política brasileira e suas instituições democráticas, como, por exemplo, o executivo, o legislativo, o próprio judiciário. Nós temos uma ênfase a pensar a elite política brasileira e sua interação com essas instituições. Há, então, portanto, uma ênfase tradicional nos estudos de ciência política centrada nessas interações predominantemente voltadas ao âmbito doméstico das relações internacionais. Nós até podemos afirmar, sim, uma área da ciência política centrada em estudos comparados, como, por exemplo, estudar o comportamento do legislativo, comparado no caso brasileiro, por exemplo, com o caso argentino. Como se comporta o legislativo
no Brasil, como se comporta o legislativo na Inglaterra, como se comporta o executivo nos Estados Unidos e o executivo, por exemplo, na África do Sul. Como pensar a interação entre as instituições, especialmente centrada numa noção comparativa, num raciocínio comparativo. É nesse ponto, então, que nós temos essa ênfase clara no campo de estudos da ciência política. Quando nós passamos, então, para observar as relações internacionais, especialmente a teoria de relações internacionais, a ênfase dada ao internacionalista, nós identificamos uma ênfase um pouco distinta, uma ênfase um pouco mais voltada a pensar as interações entre essa dimensão última, essa dimensão acima do Estado Nacional, acima do território nacional, mas que exerce pressões, que exerce influência, que muitas vezes condiciona, que faz com que os atores tenham que se tomar decisões diante da natureza do sistema internacional. Portanto, as interações entre sistema internacional, ou sociedade internacional, ou sistema capitalista, ou cultura ocidental, para pensar em múltiplas formas de definir essa dimensão ampla, essa dimensão que está acima dos Estados nacionais, a interação, então, portanto, essa dimensão ampla e os Estados, as instituições políticas no interior desses Estados, os próprios indivíduos, como a gente pensar a interação entre esses múltiplos níveis, isso vai ser a ênfase especial, a forma com que as relações internacionais, a forma como a teoria de relações internacionais vai poder sim complementar, vai poder sim apresentar um campo próprio, uma identidade própria, um objeto próprio. É nesse ponto, então, que nós observamos aqui, então, uma diferenciação mais de ênfase em relação ao campo de estudos da ciência política e ao campo de estudos das relações internacionais. Obviamente, muitas vezes nós vamos identificar, e isso vocês vão mesmo ver, no próprio caso norte-americano e também no caso britânico, em que nós identificamos intelectuais que são muitas vezes cientistas políticos, produzindo conhecimento, produzindo artigos em relações internacionais. E o oposto também vai ser verdadeiro. Nós vamos ter internacionalistas produzindo conhecimento na ciência política, produzindo estudos na ciência política. Então, ainda que essas áreas sejam independentes, elas estabelecem interações entre si e elas também se complementam entre si. Por exemplo, nós vamos identificar uma ênfase em relação a pensar qual é o impacto da democracia, como pensar a influência da democracia e das instituições democráticas em relação aos organismos internacionais, em relação às organizações internacionais. Qual é o grau de democratização das relações internacionais, especificamente dos organismos internacionais, como, por exemplo, o próprio caso do Conselho de Segurança das Nações Unidas, que é um órgão especial da própria ONU, das Nações Unidas em geral. Qual é o grau de democratização desse conselho? Qual é o grau de democratização da ONU em geral? Qual é o grau de democratização, por exemplo, da Organização Mundial do Comércio, que é uma outra organização internacional? Essas interações, por exemplo, entre democracia e organizações internacionais, essa interação muitas vezes requer justamente essa interface, esse diálogo entre cientistas políticos e também internacionalistas, ou cientistas políticos que se especializam em relações internacionais. Então, há sim uma grande ênfase, um campo fértil de interação entre as suas dimensões, ainda que eles tenham objetos relativamente independentes, ênfases relativamente específicas. Muito bem. Agora, eu queria aqui fazer uma última observação ainda nessa contextualização inicial da disciplina, no que diz respeito a identificar uma diferenciação entre essa gênese da disciplina, essa gênese material da disciplina, essa gênese centrada também na produção intelectual desses diplomatas e o contexto atual, o contexto que está relacionado ao nosso dia a dia, ao nosso cotidiano e não só apenas ao que está acontecendo nessa cúpula decisória, por exemplo, da política externa brasileira, não só o que está acontecendo nessa cúpula decisória do Ministério das Relações Exteriores, mas o que está acontecendo em geral, nas relações internacionais em geral, tal como disseminadas ao longo de todas as instituições políticas, não apenas a que produz política externa. Vamos ao slide? Bom, nós identificamos então aqui até uma justificativa para a criação e para a popularização dos cursos de relações internacionais em geral, e essa justificativa aparece até como uma forma de pressão maior exercida pela própria sociedade em geral, pelas relações econômicas em geral, sociais em geral, culturais em geral e também um internacionalista, esse profissional que passa a se constituir, que passa também a ser demandado pelo mercado não só brasileiro, mas pelo mercado internacional. O que então faz com que esse profissional passe a ser requisitado e passe também a ser
demandado? Qual é o processo, quando nós observamos em termos sistêmicos, qual é o processo que passa a extrair, não só desse diplomata, desse ator clássico das relações internacionais, mas a pessoas comuns, a pessoas que têm suas empresas, a pessoas que são que estabelecem, que estão trabalhando em assessorias especiais dentro de prefeituras, a pessoas que estão trabalhando em setores culturais das prefeituras, a pessoas que estão pensando como as suas empresas podem estabelecer relações com outras empresas no exterior. Então, na medida em que existe um maior grau de interdependência entre os estados, interdependência entre as empresas, interdependência entre os indivíduos, na medida em que existe o que nós podemos afirmar como sendo uma globalização econômica, uma globalização financeira, uma globalização cultural, uma maior proximidade entre diferentes estados, entre diferentes indivíduos vivendo em estados diferentes, na medida em que existe essa maior proximidade, esse maior grau de interdependência entre esses múltiplos atores, na medida em que existe esse maior grau de necessidade também de compreender como operam, como se estabelecem as relações para além do Estado Nacional, para além da nossa empresa, para além da nossa prefeitura, mas como nós podemos extrair disso algo produtivo, algo positivo, como nós podemos aumentar o grau de abertura, de compreensão e também interação entre essas múltiplas instâncias para além do território nacional, para além do Estado brasileiro. É nesse ponto, então, que passa a emergir, passa a ser necessário, passa a ser extremamente importante e cada vez mais crescente a importância desse internacionalista, desse que nós podemos afirmar como sendo o analista de relações internacionais. Se nós formos identificar, então, no próprio caso norte-americano, isso já é um pouco mais claro, isso já é um pouco mais evidente na sociedade americana e no território norte-americano em geral. Uma vez que, quando nós observamos o grau de internacionalização das empresas norte-americanas, o grau de internacionalização das próprias relações norte-americanas, nós temos um internacionalista como esse intelectual, não só como esse intelectual, mas também como esse profissional importante num setor específico de suas empresas, num setor específico de suas prefeituras, num setor específico de próprias organizações não governamentais. Como nós podemos observar, então, no próprio caso norte-americano, uma maior disseminação desse perfil profissional, nós identificamos isso acontecendo também em demais estados nacionais, no caso próprio brasileiro. Na medida em que nós observamos, sim, no caso do território brasileiro, no caso das empresas brasileiras, no caso da sociedade brasileira em geral, a sua progressiva abertura, a sua progressiva inter-relação, o seu progressivo grau de interdependência entre suas relações, nós observamos sim a emergência, o surgimento, a demanda desse novo profissional, esse profissional, o analista de relações internacionais, tal como aqui o nosso último slide procura demonstrar. Bom, muito bem então. Ao observar então esse nosso último slide, nós temos justamente então o que eu acabei de procurar afirmar: empresas, prefeituras, organizações não governamentais, os âmbitos de governança em geral, como por exemplo o executivo, o legislativo, o judiciário, como é que esses múltiplos níveis necessitam e cada vez mais são demandados a estabelecer relações para além dos seus estados nacionais. É até possível afirmar, por exemplo, no caso de empresas brasileiras, que o grau de internacionalização, o grau de especialização dessas empresas na sua possibilidade de estabelecer relações com o exterior é também um indicador do seu grau de possibilidade de sobrevivência no âmbito das relações internacionais e no âmbito da globalização, tal como ela está posta nos dias de hoje. É possível e é necessário também nós termos acadêmicos, nós termos profissionais que tenham esse perfil, que tenham essa possibilidade de pensar esse âmbito de decisão, esse âmbito de execução, esse âmbito de planejamento das atividades produtivas, no caso do território brasileiro. Bom, vamos lá então à nossa instrumentalização. Eu procurei aqui sistematizar no slide as etapas dessa instrumentalização, tal como o slide procura demonstrar. Vamos ao slide? Aqui nós observamos então um organograma, a maneira com que as relações internacionais ela está estruturada entre os seus múltiplos níveis de análise, entre as suas múltiplas também escolas de interpretação. Nós temos então aqui, tal como essa coluna procura demonstrar, né, características do sistema, né, que é o primeiro nível de análise, eu já vou apresentar para vocês o que seria. Depois nós temos a natureza do Estado, o segundo nível de análise.
Nós temos também a natureza do indivíduo, que é o terceiro nível de análise, porém não está explicitado aqui nesse mapa conceitual, ainda que seja um nível de análise muito importante. Nós temos também aqui, ainda nessa coluna, perspectivas de cooperação, né, que seria essa terceira possibilidade, e também nós temos, aí sim, um último nível, que é limites e também atores. Quais são os autores que produzem esse conhecimento, quais são os autores que escrevem sobre as relações internacionais em cada uma de suas escolas e quais são também os limites que cada uma dessas escolas eles estão submetidos. Muito bem, ao observarmos então nessa coluna central, nós temos depois aqui então na linha as principais escolas. Nós temos uma primeira escola chamada a teoria ou a escola realista e neorrealista de relações internacionais. Nós temos depois uma escola liberal e neoliberal. Nós temos uma outra escola chamada os autores da estabilidade hegemônica. E nós temos depois, no nosso próximo slide, que também é a outra parte da tabela, as demais escolas. Nós temos, em geral, a teoria dos regimes internacionais, que pode ser interpretada como uma derivação, um aperfeiçoamento na análise liberal das relações internacionais. Nós temos aí sim a teoria da política interna. Na verdade, essa teoria aqui ela é muito mais uma observação, um olhar geral estabelecido pela ciência política sobre as relações internacionais. Então essa é uma possibilidade derivada do ponto de vista do cientista político sobre as relações internacionais. Nós temos aí a teoria construtivista, que é uma teoria extremamente importante nos dias de hoje. Nós vamos observar essa teoria com bastante cuidado, é uma teoria quase como uma teoria que mais tem sido produzido estudos das relações internacionais. Ela está dentro da perspectiva construtivista, ela é quase como a moda das relações internacionais, se eu for observar isso de uma maneira um pouco pejorativa. E nós temos também a teoria marxista e neomarxista, que tal como está estabelecido aqui na nossa última linha, que é então essa última forma de analisar as relações internacionais a partir de uma perspectiva marxista ou neomarxista. Essa tabela, então, ela é tanto o nosso ponto de partida como ela é também o nosso ponto de chegada. Eu vou procurar apresentar cada uma dessas dimensões em detalhe, eu vou procurar me especializar em cada uma dessas dimensões e eu também vou procurar aplicar de que maneira que cada uma dessas escolas interpreta as relações internacionais em geral. Como é que cada uma dessas escolas pode representar, demonstra pontos de vista sobre as relações internacionais que são muitas vezes antagônicos, às vezes também são complementares. Tá? Muito bem. Ao então fazer essa observação geral, esse primeiro momento de apresentação, esse mapa conceitual da disciplina, o mapa conceitual da disciplina ele exige então um detalhamento maior, em primeiro lugar, na sua primeira contato, em que nós procuramos observar o que seriam níveis de análise em relações internacionais, tal como aquela coluna da esquerda procurava demonstrar. O que seriam então níveis de análise em relações internacionais e como é que as escolas de interpretação passam a se relacionar com esses níveis de análise em relações internacionais. Então, se nós podemos observar uma forma, uma organização geral, uma forma como o próprio pensamento em relações internacionais está estruturado, níveis de análise é a primeira contribuição, o primeiro contato em termos de organização intelectual das relações internacionais que nós devemos procurar se familiarizar. E essa forma de organização, ela deriva de uma obra do Kenneth Waltz, que é um autor norte-americano, um intelectual norte-americano, em que ele publica um livro representando a sua própria tese de doutorado, chamado O Homem, o Estado e a Guerra. O Kenneth Waltz, então, ao publicar sua tese de doutorado, centrada em procurar identificar ou responder uma pergunta geral, uma pergunta extremamente importante sobre quais seriam as causas da guerra, ele procura diferenciar, então, níveis de análise em relações internacionais. Então, nessa pergunta central, quais são as causas da guerra, ele vai procurar identificar e responder se é no indivíduo que repousam as causas da guerra, se é no Estado que repousa as causas da guerra, ou se é no sistema que repousa as causas da guerra. Vamos então procurar identificar nesse primeiro nível de análise, nessa primeira hipótese dada pelo Kenneth Waltz e de que maneira que ele refuta, sim, os demais níveis de análise e estabelece um nível de análise central para pensar as relações internacionais, que é o nível de análise do sistema. Vamos ao slide? Então aqui a tese de doutorado, defendida em 1954,
na Universidade de Colômbia. Aqui eu deixei para vocês no próprio slide um link de uma resenha sobre essa tese de doutorado. Eu não vou recomendar que vocês leiam a tese inteira, ainda que ela seja uma tese bem interessante, uma tese bastante importante. Existe uma resenha dessa tese que já vai poder instrumentalizar vocês, já vai poder aumentar o grau de intimidade de vocês com essa forma geral, com esse momento geral e esses níveis de análise em relações internacionais. Aí vocês podem baixar essa resenha e procurar estudar em casa. E a gente passa então a esse primeiro nível de análise, a esse primeiro momento no qual o Kenneth Waltz vai procurar se perguntar sobre qual seria então as causas da guerra. Então ele inicia essa pergunta observando qual é a natureza do indivíduo, né? De que maneira que o indivíduo e a sua natureza, de que maneira que o comportamento individual influencia nas relações internacionais. Será que nós podemos afirmar, e essa pergunta central que ele vai fazer nesse primeiro momento, esse primeiro nível de análise que é o indivíduo, será que o indivíduo, a sua natureza bondosa ou a sua natureza egoísta, a sua natureza fundamentalmente orientada para a guerra ou a sua natureza fundamentalmente orientada para a cooperação, será que existe uma natureza última do indivíduo que permite a ele e que é, sim, a causa fundamental da guerra nas relações internacionais? O Kenneth Waltz vai afirmar que não. Não é possível afirmar que as causas da guerra repousam no indivíduo. As causas da guerra, elas têm outros níveis, outros graus de interferência, outros graus de decisão que estão para além da natureza do indivíduo. E esses outros graus de decisão estão em duas outras dimensões, que é tanto na natureza do Estado quanto na natureza do sistema. Vamos observar então a natureza do Estado, qual seria? Vamos ao slide? Bom, ao observarmos então esse segundo nível de análise, nós identificamos aqui então o nível de análise do Estado. E a hipótese central que o Kenneth Waltz vai procurar afirmar, que vai procurar desenvolver a sua análise, responde ou procura extrair as informações relacionadas à natureza desse Estado. E qual seria a natureza do Estado? Será que democracias tendem a ser mais beligerantes do que autocracias? Será que nós podemos afirmar que as causas fundamentais, as causas últimas da guerra, estão em estados autocráticos, estados autoritários, sejam monárquicos, sejam ditatoriais? Será que as causas fundamentais da guerra estão na natureza desses estados ou elas estão para além dessa natureza? Será que democracias são mais beligerantes do que autocracias? Será que democracias interagindo com democracias são mais beligerantes do que democracias interagindo com autocracias? Será que autocracias com autocracias são mais beligerantes? Será que essa natureza dos regimes domésticos dos Estados nacionais permite e é possível que seja afirmada que sejam as causas fundamentais da guerra? Será que é possível afirmar isso? Kenneth Waltz vai também refutar essa hipótese e vai falar, olha, não é possível afirmar somente que a natureza dos regimes internacionais são as causas fundamentais da guerra. É necessário pensar um outro nível de análise, um terceiro nível de análise, que é, sim, o nível do sistema internacional. Vamos ao slide? Ao observarmos, então, esse terceiro nível de análise, que é o sistema internacional, nós devemos, então, identificar, então, o que seria o sistema internacional, qual a natureza desse sistema internacional. A natureza do sistema internacional, ela difere, em grande medida, da natureza dos regimes domésticos, da natureza de um Estado nacional. E qual é a diferença fundamental nessa natureza do Estado e na natureza do sistema? Esses dois níveis de análise diferenciados. O sistema internacional, ele tem uma característica central que a gente pode afirmar como sendo a anarquia. E o que significa um Estado ser anárquico? Significa que não existe um comando central, não existe nenhum ator que monopolize todos os exércitos, que tenha todas as capacidades militares reunidas em si mesmo, e que aí sim estabeleça uma relação de hierarquia em termos militares, em termos de suas capacidades militares, com as suas demais unidades políticas, os Estados nacionais. Como nós observamos então que não existe esse ator que centraliza, essa força mundial que centraliza todos os exércitos, mas que cada Estado mantém o seu exército, cada Estado mantém a sua autonomia em relação a poder decidir em termos militares, em termos políticos e em termos econômicos, na medida em que os Estados mantêm essa autonomia e eles interagem entre si de maneira praticamente autônoma em termos de capacidades militares, políticas e econômicas, essas interações são estabelecidas no que a gente pode afirmar como sendo um sistema anárquico. Isso significa, então, a ausência de uma hierarquia em termos de capacidades militares, políticas e econômicas. É nesse sentido, então, que nós afirmamos que o cenário geral
A condição fundamental das relações internacionais repousa, sim, no conceito de anarquia, repousa, sim, na forma como a anarquia está estruturada, repousa, sim, em quais estados detêm mais capacidades militares, quais estados detêm menos. E as interações estratégicas que são estabelecidas entre esses múltiplos estados representam, então, essa dimensão fundamental das relações internacionais, que é a dimensão do sistema. É nesse sentido, então, que o Kenneth Waltz vai afirmar que as causas da guerra, elas repousam não na natureza do indivíduo, nem na natureza do Estado, mas predominantemente na natureza do sistema internacional, que é anárquico. Ou seja, na medida em que não há uma segurança geral, não há possibilidade de controle sobre as decisões que essas múltiplas unidades do sistema vão tomar, na medida em que existe essa incerteza em relações, no que diz respeito às relações internacionais, na medida em que existe esse dilema de segurança entre os múltiplos estados, na medida em que esses estados não sabem como que o outro ator, o outro estado vai interagir, nós devemos nos perguntar, será que é possível afirmar que as causas da guerra apenas repousam nos indivíduos? Será que as causas da guerra apenas repousam nos estados nacionais? Nós sim devemos procurar observar que as causas da guerra elas estão muito mais relacionadas na interpretação das relações internacionais, na condição de anarquia, essa condição fundamental do sistema internacional. Bom, vamos então à nossa aplicação. Nós observamos então os múltiplos níveis de análise, agora nós vamos fazer uma aplicação ensaística aqui, tentando procurar responder a pergunta dada pelo Kenneth Waltz. Quais são as causas da guerra? Uma pergunta geral, e procurando agora aplicar ela em termos específicos. Se nós formos observar o caso, por exemplo, da Segunda Guerra Mundial, ou o caso, por exemplo, da intervenção norte-americana no Iraque em 2003, se nós fôssemos fazer essa pergunta geral sobre quais seriam as causas dessas duas guerras, nós deveríamos, e essa seria a maneira fundamental do internacionalista pensar, observar a partir desses múltiplos níveis de análise. Vamos então aqui observar ao slide. Muito bem, a nossa aplicação então ela tem essencialmente duas partes. Essa primeira parte procura então fazer essa pergunta-problema tal como dada pelo Kenneth Waltz à invasão norte-americana no Iraque em 2003 e também as causas da Segunda Guerra Mundial. Vamos iniciar então fazendo essa breve aplicação ensaística sobre as causas da invasão norte-americana no Iraque em 2003, que é um acontecimento, uma guerra um pouco mais próxima do nosso cotidiano, uma guerra um pouco mais próxima na história contemporânea. Se nós fôssemos nos perguntar quais seriam as causas dessa invasão, o que motivou, o que fez com que essa guerra ocorresse, se nós pensássemos então a partir desses múltiplos níveis de análise, nós teríamos uma resposta, uma hipótese geral de interpretação dessa guerra que reside justamente na anarquia do sistema internacional. Ou seja, na medida em que não existe confiança entre nenhum desses dois atores nas relações internacionais, nem ao Iraque, nem aos Estados Unidos, na medida em que não existe uma confiança entre esses dois atores, na medida em que existe um dilema entre quais vão ser as decisões, de que maneira que esses dois estados vão se comportar, na medida em que existe uma tentativa, por exemplo, não necessariamente expressa, muitas vezes oculta, do Estado norte-americano em procurar, por exemplo, explorar certas riquezas naturais do Estado iraquiano, na medida em que existe, no nível de análise do Estado, esse interesse, porém, não há uma certeza em relação a como é que o Iraque vai se comportar, não há uma certeza em relação a como o próprio Estados Unidos vai se comportar, na medida em que existe esse dilema geral, essa incerteza geral estabelecida entre esses dois atores, na medida em que existe esse dilema, há um dilema de segurança, há uma incerteza, há uma anarquia. E essa anarquia é a causa sistêmica dessa guerra, essa anarquia é a causa fundamental dessa guerra. Muito bem, ao observarmos então uma aplicação agora no caso da Segunda Guerra Mundial, nós devemos então observar e fazer a seguinte pergunta: quais seriam as causas fundamentais da Segunda Guerra Mundial? Será que nós podemos afirmar, por exemplo, que essas causas residem na natureza do indivíduo, do próprio Adolf Hitler? Será que a natureza do Adolf Hitler, o seu comportamento individual, é que repousam as causas da Segunda Guerra Mundial? Na interpretação do Kenneth Waltz, na interpretação dada pelos níveis de análise em relações internacionais, nós devemos sim procurar diferenciar causas individuais, causas domésticas ou estatais e causas sistêmicas. E aqui a gente tem mais uma vez a hipótese geral da anarquia, procurando identificar, procurando observar sim
que as causas fundamentais da guerra estão justamente nesse dilema de segurança estabelecido entre os Estados nacionais, nesse dilema de segurança estabelecido entre, por exemplo, Alemanha e França, nesse dilema de segurança estabelecido entre Alemanha e Estados Unidos, nesse dilema de segurança estabelecido entre Alemanha e Inglaterra, por exemplo. Então, é esse dilema, essa condição fundamental, esse pano de fundo que as relações internacionais estão estabelecidas, é que nós podemos atribuir, sim, como a causa fundamental da guerra. Na medida em que a anarquia continua sendo uma condição sistêmica nas relações internacionais, na medida em que não existe um Estado com hierarquia e que controle todos os exércitos nas relações internacionais, a guerra vai continuar sendo uma constante. Bom, vamos lá então à nossa síntese da aula de hoje, tal como o slide procura aqui estruturar e sistematizar para nós. Vamos ao slide? Muito bem, eu procurei então fazer uma breve introdução da disciplina, procurando demonstrar, sim, essa trama geral, o jogo geral pelo qual as relações internacionais estão estabelecidas. Depois eu procurei, em seguida, ao apresentar esse jogo, esse pano de fundo geral, procurar apresentar então uma contextualização, no caso do próprio surgimento dos estudos de relações internacionais, e aí eu procurei demonstrar então esse surgimento um pouco mais sistêmico, um pouco mais difuso, centrado na figura dos diplomatas, centrado também na preocupação dos Estados nacionais, na preocupação dos chefes de Estado, em primeiro lugar, e depois eu procurei também demonstrar uma contextualização um pouco mais brasileira, de que maneira que o próprio Estado brasileiro estruturou a sua primeira academia de estudos de relações internacionais, que é o Instituto Rio Branco. Em seguida eu procurei também afirmar que a primeira academia, aí, então, para além do Instituto Rio Branco, é sim a Universidade Nacional de Brasília, o primeiro curso universitário criado, aberto à população em geral, foi representado pela Universidade Nacional de Brasília na década de 70. Então a gente tem essencialmente esses dois momentos de contextualização, de início dos estudos de relações internacionais. Em seguida, então, eu procurei instrumentalizar vocês, procurando apresentar, então, esses níveis de análise em relações internacionais e como é que esses níveis de análise são, sim, a forma como o internacionalista vai procurar discernir e pensar e refletir sobre as relações internacionais. Eu procurei também apresentar nessa instrumentalização um mapa conceitual da disciplina, que é justamente o nosso ponto de partida, mas também vai ser nosso ponto de chegada. Eu vou procurar extrair o conhecimento e aprofundar cada uma daquelas células, tal como estabelecido na tabela. E, enfim, eu procurei também aplicar o nosso estudo, a nossa instrumentalização em duas principais casos. Em primeiro lugar, no caso da intervenção norte-americana no Iraque e depois também no caso da própria Segunda Guerra Mundial. Isso fecha, então, essa nossa primeira aula, esse nosso primeiro contato com a teoria de relações internacionais, com a disciplina de relações internacionais em geral. Como que nós procuramos pensar e refletir sobre esse fenômeno, sobre esse contexto, sobre essa condição fundamental que é a condição de anarquia das relações internacionais.